dia! Estamos começando mais um programa Vencer aqui na TV União e hoje eu tenho a alegria, a satisfação de entrevistar, de conversar, de trocar ideias com mais um empresário de sucesso aqui de Natal, Eduardo, proprietário de uma empresa, de uma indústria de confecções que faz moda, que faz roupas esportivas, que atende aos clubes daqui de Natal e do Brasil. Vamos conhecer um pouco da história desse empreendedor, que é realmente uma história fantástica. Bom dia, Eduardo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, José. Essa alegria também eu queria devolver nessa intensidade. Me sinto honrado de estar aqui prestigiando o seu trabalho e conversando um pouco da nossa intimidade, dos nossos negócios, das nossas ideias. Bacana. Eduardo, me diga uma coisa, você é daqui de Natal? Eu sou daqui de Natal, José. Natalense? Natalense, Potiguar. Uma família de quantos irmãos? Nós somos... Arroxo? Nós somos 7 irmãos, né? Meu pai teve 2 relacionamentos, meu falecido pai, e nós somos 7 irmãos, né? Certo. Todos moram em Natal? Só tem um que já mora fora, mora próximo de Brasília, né? Mas certo. Os outros todos aqui. Isso. E aí me conte um pouco, você nasceu em que bairro? Quando você se criou? Qual foi o bairro que você se criou aqui em Natal? Pois é, eu vou voltar um pouquinho para, começando sobre a minha vida, lembrar dos meus pais, né? Que claro. Foram eles que me geraram e me deram a graça de estar aqui nesse momento com vocês. Meu pai veio da Paraíba, né? Um comerciante de lá, na época de Natal. Ele veio muito moço para cá, com o pai, né? Ele vendia couro na época da Ribeira, né? Da Rua Chile, né? E pegou aquele pós-guerra, né? Onde a Ribeira tinha toda aquela intensidade comercial, né? Natal, todo o foco comercial era na Ribeira. Exatamente. E o meu avô, no caso, vindo da Paraíba com meu pai, começou a comercializar couro, né? E sapatos, né? E meu avô faleceu cedo, faleceu com cerca de 50 e poucos anos, né? E meu pai, muito cedo, quase menor, recebeu essa empresa de couro ainda no colo, né? E teve que cuidar dessa criança e suprir as necessidades. Meu pai tinha 2 irmãs, né? E ele, como filho mais velho e homem, teve que suportar essa vinda dessa família para cá, esse desafio de conhecer o mercado do Rio Grande do Norte e de ali plantar os seus primeiros passos, né? E minha mãe, que ele conheceu depois, minha mãe vem do interior muito próximo aqui de Ceará-Mirim, né? Minha mãe é natural de Ceará-Mirim. Minha mãe era muito bonita, né? Ela vai assistir o programa e vocês vão ver que eu só fui justo nisso aí. E mamãe, ela foi Miss América, viu? O pessoal do América aí, quando for comemorar o centenário, nos 50 lembrar, né? Nos 50 anos do América, minha mãe foi Miss América, né? Nos áureos tempos do Tirol, que tinham aqueles bailes. Agora vai ser o centenário do América, né? Ano que vem o América faz o seu centenário, né? E nos 50 anos minha mãe era Miss América. E nós nascemos no Tirol, né? Eu já peguei assim, já cidade já muito mais desenvolvida, né? E tinha esse convívio com meus avós, de minha mãe, do meu pai, muito mais da minha mãe. Eu tive a alegria de ter uma infância, José, eu digo muito, de meu pai, por ter tido esse desafio de encarar a vida logo muito cedo e ter construído um certo patrimônio. Meu pai nos colocou a par dos melhores brinquedos, né? Aquela época do Autorama, né? Eu lembro muito bem. E depois aí já veio o Atari. Os carrinhos, né? O Atari veio depois. O Atari veio bem depois, mas o Autorama era o desejo de toda criança, né? Da bicicleta Caloi, né? E minha mãe levava pra gente o Monareta, carrinho... Monareta, bem lembrada. Monareta, aquela Tigrão, eu lembro da minha infância, né? E junto com meus irmãos, minha mãe nos levou também ao carrinho de rolimã, a lanternazinha, o carrinho de morro, né? Então, assim... Eu ainda sou do tempo, ainda vou um pouco mais distante. Nós fazíamos os carrinhos com latas de leite. A gente pegava, enchia de areia, furava as latas do lado. Com aramezinho saía puxando. Né? Fiz muito. Então a gente teve esse convívio que temperou a nossa personalidade. Isso foi bacana. E você estudou aonde? Em que colégio? Eu estudei no Marista, né? No Marista. Como tem festa do Marista e ex-Marista nunca, né? De fato, foram 13 anos de colégio Marista. Tem uma grande amizade ainda com as pessoas de lá, muita, né? Muita. Os colegas de infância daquela época, né? Eu guardo boas lembranças do colégio Marista. Eu até tenho o nosso filho que está aqui assistindo o programa, Daniel, que eu mando um abraço para ele. Mas eu digo que no Colégio Marista... Né? Safoneiro, inclusive, né? Safoneiro dos bons. O filho dele é o safoneiro dos bons, inclusive, olha só.
Ele começou já empreendendo, fazendo roupas e industrializando. E hoje o filho ajuda nessa parte também. Mas eu já tive a oportunidade de conversar com ele. É um craque no acordeon, é um craque nas redes sociais. E eu vou para lá, eu fico batendo papo lá na RK. Quando eu chego lá, eu gosto muito porque eu converso com a esposa, eu converso com o filho, eu converso com o dono e eu me sinto em casa. E é muito bom quando a gente chega numa loja ou numa empresa que você se sente bem, você se sente em casa. Lá, inclusive, eu posso dar um testemunho que ele preza muito pelo que ele faz. Se você for lá e encomendar alguma coisa e não estiver 100% do gosto dele, que passa pelo crivo de qualidade dele, ele prefere mandar refazer tudo, ter prejuízo naquele momento, mas refazer as roupas, refazer aquela camisa que não ficou boa. Então, eu quero testemunhar isso, que já aconteceu comigo, uma camisa não ficou boa e ele refez e está fazendo agora outras coisas para mim. E o filho, inclusive, faz questão de dizer, meu pai, se viu uma coisa errada, ele não deixa passar. E eu acho isso bacana. Mas vamos voltar, depois a gente volta, vem para cá, para a empresa. E aí você criou-se no Tirol, e você foi rapaz no Tirol. Isso, no Tirol, né? Comecei a construir as amizades, né? E naquela época de colégio marista mesmo, né? Quando eu falo coloquei aqui, lembrei do meu filho, é que na época do colégio marista, como todo jovem, como todo adolescente daquela época, vem a rebeldia, vem aquela coisa de não querer estudar, de querer ser bem largado, né? E eu fui classificado na época do colégio como não um aluno tão bem quisto, né? Eu apontei boas no colégio marista, né? Na época de que eu era o padre lá? Isso aí era Padre Prato, não é? Passamos por vários diretores, irmão Wellington, irmão Arlindo, irmão Milson, enfim. E assim, aí você fica rapaz e tal, e como foi sua juventude em Natal, assim? Pois é. Pós 18 anos. Pois é, eu lembro bem, no caso do Colégio Marista, eu vou só ser breve, mas aquela época da farda, do tecido da girafa, do calçado preto, né, que se dirigia ao pavilhão, ao hasteamento, e era conferido o seu fardamento, se você estava certinho. Exato. Se você não estava, você ficava no banquinho. Era quase militar, né? Quase militar. E era complicado. E depois, quando eu tentei ser líder de classe, que eu tentei ser, né? E quando houve a candidatura na sala, eu só tive o meu voto, né? Isso foi uma coisa extraordinária, porque foi bacana, ninguém votou em mim, a não ser eu mesmo, né? E isso, as pessoas tinham medo ou tinham receio de você fazer as coisas, diziam, né? Pacheco, você quer ser candidato aqui, rapaz? Você chega aqui, você apronta dentro do colégio. Que conversa, então ninguém acreditava. Sim. Isso, no fundo... Achava que você não ia fazer uma boa gestão, uma boa administração José, com o grupo, com a turma, com a classe. Isso mudou em muito o meu destino, porque... Essa não vitória. Porque isso me fez um convite. Refletir, parar um pouco. Naquela época, eu tenho um problema clínico, que logo adiante a gente vai conversar. Eu nasci com uma doença hereditária, né? E aos 7 anos de idade eu já tive minha primeira cirurgia, né? Qual foi a doença hereditária que você nasceu? Eu tenho uma síndrome de Ollier. É uma doença genética, inclusive com esse diagnóstico também chegou aos meus filhos. Os meus 2 filhos, o meu mais velho e o outro também tem. É uma síndrome que ela repassa a genética para sucessão logo, como foi com meus filhos, mas depois ela retarda muito. Ela pode chegar só aos tataranetos ou coisas do tipo, né? Mas eu não vi isso na minha vida como uma condenação, ao contrário. Claro. Isso foi um grande despertar para eu reformar minha vida, para eu me encontrar e descobrir que eu tinha outros horizontes para galgar, né? No Colégio Marista, isso foi um exemplo prático. Quando eu tomei essa chamada de aluno que vivia fora da realidade, que merecia melhorar na vida, e Deus estava dando aquela oportunidade, eu me toquei e comecei a trabalhar isso. De que forma? Naquela época, aí já vem mais para a adolescência, eu comecei a pegar projetor do colégio, botar debaixo do braço e fazer palestras em algumas escolas de rede estadual contra o aborto. Eu fiz música contra o aborto, participei de teatros no colégio. Então a veia musical do seu filho também vem de você. Vem. A música é minha alma, José. Música, eu respiro música. Eu adoro música, porque a música liberta, a música traz assim, um estado de espírito maravilhoso. Você lembra das festas do ABC Futebol Clube? Lembro de vários bailes. Né? Do América, tinha a matinê no Aeroclube, ABC e América. É verdade. O primeiro a fechar foi o ABC. Verdade. Eu ainda cheguei a brincar, carnaval, eu criança, na série do ABC ali, onde é o centro. Então você se lembra do Coço, que era os blocos de elite que tinha em Natal, né? Sim,
Jardineiros, meninões, Jardim de infância, né? Jardim de infância, baculejo, né? Baculejo, que tinha ressaca, música. Você que está nos Tirol, assistindo aí, que talvez não saiba, bolinha. Existiam uns blocos de elite que eram puxados por um trator e umas 2 ou 3 alegorias, e onde os rapazes e as meninas da sociedade, eles faziam um bloco, e iam a orquestra tocando, e no final do dia eles se reuniam, iam para os assaltos nas casas, mas o assalto não era um assalto de tomar nada, muito pelo contrário, era para se divertir nas casas dos amigos. Você chegava de assalto, chegava de surpresa na casa dos amigos. E depois, no final da tarde, você ia para a Avenida Deodoro, que chamava o Coço, onde eles ficavam circulando ali, e as pessoas iam para lá assistir o bloco das pessoas mais abastadas, as pessoas mais de poder aquisitivo, que podiam pagar aquelas fantasias, saíam todo dia, e era uma coisa maravilhosa, não existia quase briga, era uma coisa todo mundo brincava. Todo mundo brincava, a gente já tinha pipoca naquela época, a pipoca que ia assistir, na verdade. Era um carnaval de rua, era um carnaval era um carnaval daquela época, na verdade. Sim, né? sim. E aí, então, me diga uma coisa, e aí você foi crescendo, né? E pois é. 20 anos, 25 anos já? Isso, então, no Colégio Marista a gente teve todo esse crescimento. Sim, mas nós já saímos do Colégio Marista agora, já estamos na fase de adulto. Para a fase de adulto. Então, eu tive a minha primeira cirurgia com os 7 anos, e aos 16 anos, nessa pré-adolescência, eu tive uma segunda cirurgia. Sim. Nas 2 cirurgias que eu passei na minha vida, eu tive 2 erros médicos, né? Na de 7 anos, eu fui cirurgiado nas pernas, na bacia, no abdômen, nos braços. E numa dessas... Múltiplas cirurgias. Uma dessas cirurgias, dessas incisões, ficou um material cirúrgico no meu abdômen. Eu tinha 8 anos, né? E aqui na Policlínica em Natal eu fazia esses tratamentos e foi quando não cicatrizou bem e aí já estava havendo uma infecção, mas foi debelado, graças a Deus. Aos 16 anos, eu fui fazer uma correção na minha perna esquerda, em Recife. Toda a assistência ortopédica em Natal ainda era muito carente, a gente recorria a Recife. E lá nessa cirurgia eu tive uma síndrome compartimental. Então eu sofri um pré-edema com início de gangrena. Por mais 24 horas eu teria minha perna amputada naquela época, com 17 anos. Eu era atleta da ABB, eu nadava, eu jogava basquete, eu jogava futebol. Eu sempre também, como a música, eu sempre gostei muito do esporte, né? E isso batia bola no Tirol, aqui na região. Então eu vivi essa experiência também. E isso me fez encurtar uma perna, na época, e perder o movimento de parte dessa perna aos 16 anos, né? E aí eu já estava também terminando meus estudos e começando a trabalhar já no comércio do nosso pai e dos nossos irmãos, né? Sim. Eu com 16 anos eu já fui vendedor. Eu lembro que o meu primeiro mês de vendedor, José, a época a empresa tinha... No couro ainda, na empresa de couro, não? Não, aí meu pai já tinha mudado, já tinha entrado no ramo de esporte, que meu pai foi um pioneiro, né? Nosso pai, Paulo Ramos, eu queria registrar aqui, me inspira muito todo dia. Foi um pioneiro no esporte e um pioneiro também no colégio, né? Certo. Meu pai viu isso um grande nicho e trabalhou muito forte. E na época a loja do atleta, que muitos devem lembrar na cidade, né? Eu tive as primeiras experiências, né? Na Deodoro, exatamente. Então eu trabalhava lá, tinha cerca de 12 funcionários. No primeiro mês eu fui o penúltimo colocado nas vendas, né? Um garoto de 16 anos. Seu pai teve a loja do atleta, ele ficou na loja do atleta até que ano? Meu pai faleceu agora já fazem cerca de 4 anos. Não, né? Mas ele ficou lá até essa época? Até isso. Né? Meu pai foi aquele comerciante que só não faleceu dentro da loja, né? Mas porque Deus assim não quis. Mas meu pai era muito dedicado, ativo, né? Lá, muito ativo. E aí você tem o seu irmão também que trabalhava na loja também lá, né? Tem. Como eu falei, dos 7 irmãos que somos, né? Com minha mãe sou eu, o mais velho, tem Gustavo, que hoje está, inclusive, no espólio dos bens de papai, administrando o Grupo Paraibano, a loja do atleta, onde com ele também estão os filhos, né, meus sobrinhos, Vinícius, a esposa Lica. E temos os outros irmãos, que é Paulinho, da Ação, do primeiro relacionamento do nosso pai, Elizabeth, Fernando e Margarete. E tem Carla também, a caçula, que já ajuda a minha mãe, uma área também de artigos de bebê, dessa coisa de confecção. São também. Todos empreendedores? A grande maioria, né? Hoje somos Paulinho, Fernando menos, mas também já na área de gourmet, parece. Certo. E tem Gustavo e essa minha irmã. Sim, um comércio uma coisa, tá na nossa veia. Aí você teve problema na perna, chegou, inclusive, posteriormente amputou uma parte da perna, não foi? Aí a gente já vai avançar mais. Aos 16 anos eu tive essa infecção e foi debelada, mas me fez encurtar um membro inferior esquerdo. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com a história de Eduardo, contando não só desse problema de saúde, mas já começando a mostrar
o casamento, filhos e o sucesso empresarial. Não sai daí, voltamos já já. De segunda a sexta, a partir das 11h30, você assiste o programa RN Urgente. Estamos de volta com o programa Vencer, continuando conversando com Eduardo aqui, uma figura fantástica. Me diga uma coisa, Eduardo, então aconteceu a amputação quando? Aconteceu aos 16 anos essa paralisia parcial da perna e de cerca de agora aos 30 e... Eu estou com 40 Há 10, 15 anos atrás, 12, 15 anos. Há 5 anos atrás eu tive uma amputação, que eu fui vítima de um tumor, de um câncer. Eu tive que fazer a amputação da minha perna esquerda, né? Que também foi outro divisor de águas na minha vida. A partir daí... a superação foi uma coisa presente na sua vida. Sim. Mas me diga uma coisa, eu estava conversando aqui para o nosso telespectador que não conhece, mas eu vou comentar para vocês. Como você conheceu sua esposa? Eu já sei, ele me contou, eu ri demais. Entendam, gente, vocês conhecem o WhatsApp hoje, vocês conhecem o Instagram. Antigamente, na minha época de jovem, na época dele também, não existia o Instagram. Mas não existia o WhatsApp, mas existia uma coisa interessante, que era 145 e 138. Primeiro foi 138, depois 145. Que era uma forma que você ligava o telefone e você ligava para esse número e várias pessoas tinham uma sala de conversação. E as pessoas conversavam e batiam papo. E ele acabou de me confessar que conheceu a esposa Eliane, né? Eliana. Tá no 145. Como foi essa história, Eduardo? Pois é, na época eu trabalhava na Ribeira, numa das lojas do nosso pai. E num dos tempos eu peguei o telefone e liguei para o 45, né? E me deparei com ela, com a tal criatura. De primeira, assim, já de primeira. Eu comecei a conversar um monte de mentira, né? Claro. Eu passei para ela que eu era um velho, né? E tal, e que o meu nome era Ricardão, vê só. Como é que eu vou dar uma cantada numa mulher falando em Ricardão? E foi aquele caso meio desbocado, meio descompromissado, foi até curto e grosso, né? Não sei porque. Nossa, como é que atraiu, despertou nela a curiosidade. E estava voltando sempre a trabalhar, num intervalozinho no outro, eu falei, se você quiser me ligar, me liga, mas eu sou um Ricardão, eu sou um velho assim, mas estou atrás de uma pessoa e tal. E no 45, como era comunitário, como você falou, aí tinha os caras que falavam, sai daí, vigilante, sai daí, ou não sei o quê, você tá, não vai atrás desse cara não sei o quê, e começou a encher a cabeça dela de muita curiosidade. E aí a gente começou um diálogo, uma conversa, né? Por aí a coisa fluiu. Ela começou a ligar para você. E como é que foi o primeiro encontro? Pois é, aí despertou nela muita curiosidade, a mim também, mas muito mais, sabe, como é mulher, né? Curiosa e aí, demais, né? No outro dia, eu também falei para ela que eu era um idoso, e em frente à nossa loja, tinha a loja Codif, que estava lá, o seu Lisboa, que era figura muito querida lá na Ribeira, né? E o seu Lisboa tem um rolamento, né? De ferragem, tem uma certa idade, né? E minha esposa chegou lá um dia, eu vou conhecer esse cara. E pegou um transporte, uma carona e foi lá bater lá na loja. E quando ela chegou na loja, o seu Lisboa também estava. E nós tínhamos um vendedor que é um vendedor muito simpático, muito, na época, George, né? E era um vendedor jeitoso, né? Que a gente tem hoje todo cuidado em falar das pessoas assim que a gente muito ama. Pessoa muito querida, mas aquela coisa, né? Gostava, né? Daquele comportamento de brincar. E quando a Eliana entrou na loja, ela se deparou com o senhor de idade e com ele, né? E eu estava lá no cantinho da parede, e ela inventou de pedir uma sandália para comprar, né? E até ela entender, diferenciar quem de fato eu era, ela ficou cheia de confusa. Caramba, eu vou estar... Esse cara é esse velho aí que está aqui já com tanta idade, eu com 20 e poucos anos, e o velho lá tem uns 60. Você imaginou para ela, eu vou casar com esse cara, eu vou encarar esse relacionamento? E o balconista também, simpático e jeitoso. Ela disse, onde é que eu estou? O que é que eu vim fazer aqui, né? E aí, mas aí o próprio balconista, que a gente se dava muito bem, bateu uma bola para mim, deu um toque, ele é aquele cara ali. Aí eu comecei a fazer o atendimento já empreendedor, né? Fui mostrar uma sandália para ela e ver qual era o número dela. Ela de sandália não queria nada, a verdade aí. A sandália que ele queria chamar você Eduardo. Era. E a partir daí, aí começou, foram quebrados os paradigmas, ela viu que eu era... Bom, que eu não era o velho que ela estava pensando. Tinha um perfil que atendeu, né? Que é a prova de que nós estamos já há mais de 30 anos, né? Pois temos filhos. A famosa lábia do 145 colou bacana nela, né? O 145 colou, né? O que hoje, como você bem disse, foi feliz o WhatsApp, né? De hoje em dia, né? E aí você tem 2 filhos com ela, né? Com Temos 2 filhos.
Daniel faz administração com 23 anos e Lucas com 15 anos. Me diga uma coisa, Eduardo, e agora, como é que começou essa história de você industrializar, de você dar produção, de criar, de elaborar, de produzir essas camisetas para os clubes, camisetas esportivas? Como é que começou isso e quando foi? José, a gente começou com a Eureka, que para nós quer dizer encontrei, achei, né? Inês o Arquimedes. Não só a química, encontrei a solução, né? Eureka, encontrei isso, aqui, achei, né? aqui. E nessa máxima a gente começou a construir muitas possibilidades. Eu aqui quero reiterar o grande foco do que você faz, o seu trabalho que você faz, referenciar os valores da terra. Sabe, eu insisto muito, ser barrista não precisa ir fora não, Thaís José Ramalho, está aqui Canidé Soares, Rede Pittsburgh, Rede Nordestão, eu não vou aqui parar o seu programa para mensurar quantos cases de sucesso nós temos na nossa terra. O próprio seu, inclusive, da RK. Bom, isso, legal. Então o que falta ainda é a gente quebrar esse paradigma, a gente reconhecer esses valores, sabe? A gente colocar no colo, a gente trazer para perto e ver que hoje a própria internet, né, José, a globalização quebrou muitas fronteiras. E eu sempre digo, viu, Eduardo, que as pessoas aqui precisam valorizar mais a prata da casa. Em qualquer área, não é só na minha área de palestrante, não. Em qualquer área que nós temos excelentes profissionais. Nós temos excelentes jornalistas, marqueteiros, juristas. Nós temos excelentes gourmet, nós temos restaurantes, supermercados, como você falou. Verdade. Nós temos que aprender a ver, enxergar que nós temos aqui talentos que a gente não precisa aqui estar mensurando, de falando um por um. Sim, para não ser injusto. Poderão ser aproveitados e contratados. E aqui mesmo, às vezes você compra alguma coisa fora e que aqui tem com a mesma qualidade e às vezes até melhor e um custo melhor. Sem falar, né, José, que você emprega aqui, você investe na tua terra. Deixa o ICMS aqui. Você valoriza o profissional daqui. Então a gente tem que realmente quebrar. O desafio da Eureka e da RK enquanto marca esportiva sempre foi esse, né? E a gente já fez, a época da Eureka, a gente fez uma roupa, lembro do hoje... Adenúbio Melo, quando ele lutava, né? Sei. Nós pegamos uma campanha publicitária da Adenúbio, que nós fizemos a roupa dele, eu terminei de 3 horas da manhã. Nós fizemos o capu, o cinto dele na época dos 400 anos de Natal, né? Eu lembro, então, boxe, ele era boxe. Isso, boxe, aquela luta, e foi um desafio imenso para a nossa empresa. Então, o Eureka vem muito disso, de encarar esses desafios. Nós somos um laboratório que estamos sempre pensando no que a gente pode trazer. E aí surgiu o RK. Surgiu o RK no modelo... RK significa o quê? O Eureka, no abreviado, né? Como outras marcas tiveram as suas marcas segmentadas, nós fizemos aquela missão de cápsula espacial, né? Uma leva e a outra segue a sua missão. Okay. Nós entendemos que o mercado de esporte, de futebol, precisava ter uma comunicação em separado e ao mesmo tempo que também tivesse uma certa ligação com o nosso DNA. E aí surgiu o RK com a primeira experiência do ABC, Futebol Clube, né? Nosso mais querido, né? Isso, passamos pelo ABC, fizemos um trabalho no Alecrim, fizemos um trabalho mais recente no América, no Globo, né? E hoje eu tenho um projeto que eu amo, que eu me apaixono, não que esses também não tenham tocado o meu coração, porque tudo que a gente faz enquanto empreendedor é com amor, né, José? Claro. Porque a coisa fica bem feita, fica gostoso de fazer. Claro. Tem um projeto que eu queria aqui registrar, que é o projeto de futebol de amputados, o projeto Melhorando, que acontece todos os sábados. Que, poxa, quando a gente calça o sapato, quando a gente vive a causa, é fantástico. Foi inclusive um projeto agora divulgado na FIFA. A gente teve a alegria de recebermos jornalistas internacionais que vieram registrar o nosso projeto. E é um projeto que todo sábado está lá, o Aerofutebol Clube, que nos cede o espaço. Nós temos amputados que vêm do interior com dificuldades de locomoção econômica, mas está lá batendo a bolinha. A gente está tirando pessoas que de repente poderiam estar com a depressão terrível, que acham que estão condenadas porque perderam uma perna ou porque perderam um braço. E lá a gente tem um apoio, um suporte de fisioterapeuta, de educador físico. A gente faz um lanche sempre uma vez no mês. Mas é um projeto tocado todo com recursos próprios. Ou seja, a gente sente ainda, não ter ainda despertado em Natal e no Rio Grande do Norte ainda interesses de empresas que pudessem vir a somar. Porque é um trabalho muito social. Ele tem um alcance, José, quando a gente termina de bater bola, de trocar essa experiência com esse povo, a gente sai muito mais leve, muito mais feliz. Muito mais. A energia que você consegue ganhar aí é muito maior do que o que você, às vezes, gasta ou que investe num negócio. É o melhor combustível, José. Eu digo que fico contando as horas de chegar ao sábado e vivenciar essa experiência. E lá eu levo a nossa família, os nossos filhos, né? E seus filhos hoje trabalham com você na RK também, né? Seu filho, com mais velho, né? Daniel, se Deus quiser... será o seu sucessor. A gente trabalha muito, torce muito que isso aconteça, né? Ele vem se conduzindo muito bem. Eu vejo, eu já estive com ele algumas vezes, eu vejo que ele é uma pessoa muito preocupada, muito focada
em qualidade. Eu chego lá para conversar sobre design e tal, ele fica muito preocupado com isso. Eu achei muito bacana, porque ele me dá algumas sugestões também e acho que isso é o que vale. É a interação cliente, empresário, cliente, e os dois ficam satisfeitos com o produto que foi criado, elaborado e pronto. E agora eu vou fazer aqui uma deixa. Agora a RK ninguém vai segurar, porque com José Ramalho, a RK agora vai decolar muito mais. Vamos botar esse foguete lá para cima, Daniel. Nosso José está aqui. Ele está dizendo para o seguinte, que nós vamos vender umas camisas na internet, no site. Umas camisas com algumas frases que nós colocamos no livro. E essas camisas serão produzidas pela RK, uma grande parceria que estamos começando aqui. A construir. E ele vai perdurar por muito tempo, se Deus quiser. E a RK se prontificou de produzir essas camisas para a gente. Nós vamos, inclusive, essa parte dessa renda vai ser doada para o lado da vovozinha, para que a gente possa ajudar as 40 velhinhas que existem lá, que moram lá conosco, que carecem muito de tudo. Então, amigo, eu fico muito satisfeito, muito alegre, muito confiante nessa parceria, que a RK, que começou há pouco tempo, advém da Eureka, que ela tem uma longevidade muito grande, e que todos possamos vibrar, não só aqui no Rio Grande do Norte, no Brasil inteiro, possa conhecer essa marca. Você começou com a ABC, com a América, com o Globo, com a Alecrim, como você falou, mas daqui a pouco nós poderemos estar no Flamengo, no Vasco, no Fluminense, no Corinthians, quem sabe. O impossível, ele é apenas difícil de ser conseguido. As pessoas precisam entender o seguinte, não adianta, eu não sei de onde eu venho, o que eu quero saber é onde eu quero chegar. Isso é a máxima do empreendedor, essa é a máxima das pessoas que querem vencer, das pessoas que sonham, porque muitos sonham todos os dias, mas poucos conseguem fazer. E só as pessoas que fazem são os construtores. Só os construtores, eles abrem caminhos. Só os que abrem esse caminho, eles conseguem se destacar no que eles estão fazendo no mercado de trabalho ou nas suas vidas. Quando você transforma a sua vida, você transforma o mundo que você vive. Porque para um mundo melhor, é necessário que você também seja uma pessoa melhor. E você só transforma o mundo quando você começa a transformar a você mesmo. E isso é o que nós estamos tentando fazer, mostrando para você, telespectador, história de pessoas fantásticas como o Eduardo, com a sua esposa Eliane, com seus filhos, que já estão tocando a sua obra, ou seja, o seu filhote, que é a sua empresa chamada RK. Que Deus ilumine a você sempre, e eu agradeço, e está aí para você se despedir do nosso telespectador. Obrigado, eu queria agradecer a todo o público do Rio Grande do Norte, do nosso Brasil, que gosta do nosso trabalho e que admira. E que a gente tem uma preocupação social. Quando a preocupação social se junta ao interesse de todos, a gente faz a coisa bacana. É isso aí. Valeu. Muito obrigado, estamos encerrando aqui mais um programa Vencer. Te encontro no próximo sábado, aqui na TV União. Até logo. Tchau. Nas terças, a partir das 22 horas, você assiste o programa Em Nome da Lei.